E aí, moçada? Todos tranquilos e em paz? Espero que sim. Alguns dias atrás, foi publicado aqui no canal um vídeo tutorial sobre a instalação do IDR no quadro de disjuntores. E após a publicação, eu recebi uma série de e-mails de alguns inscritos que querem instalar o IDR, mas não tem espaço disponível no quadro de disjuntores para instalar o dispositivo. E nesse caso, tem alguma solução? E se tem, como é que a gente faz? Uma das soluções é usar uma dessas. Ela é uma extensão diferente da maioria das extensões que estamos acostumados a ver, porque ela possui um IDR. Essa ponta da extensão, ela vai ser ligada à rede elétrica. E nessa outra ponta, nós vamos ligar o eletrodoméstico que queremos proteger, que pode ser uma geladeira, uma máquina de lavar ou qualquer outro eletrodoméstico da casa. E olhando para a montagem, a primeira coisa que eu acho que todos vocês estão se perguntando é: isso é realmente útil? Funciona? Eu vou dar a vocês um exemplo que está bem próximo da nossa realidade e onde um dispositivo como esse poderia ter sido usado para evitar um acidente grave. As conclusões finais eu vou deixar por conta de vocês. Assistam. A diarista Renata Ferreira Lopes, de 24 anos, morreu eletrocutada enquanto lavava a garagem do imóvel onde trabalhava, em Goiás. Daiane Ramos de Oliveira, de 39 anos, também morreu depois de receber uma descarga elétrica enquanto lavava a calçada de casa em Joinville, Santa Catarina. E em Cuiabá, no Mato Grosso, Osiel Rodrigues da Silva, de 37 anos, também lavava a calçada no momento em que levou um choque. Ele estava descalço e um fio desencapado pode ter gerado a descarga elétrica que matou ele na hora. O que nós acabamos de ver foram alguns acidentes com lavadoras elétricas de pressão, mas que também poderiam ter acontecido com uma geladeira, com uma máquina de lavar ou com um brinquedo elétrico alugado para uma festa de crianças. Se em todos esses casos houvesse um IDR no quadro de disjuntores, ou se aquelas lavadoras de pressão estivessem usando uma extensão como essa, aqueles acidentes provavelmente não teriam acontecido. Então já deu para a gente perceber que para quem faz trabalho externo e usa ferramentas elétricas, quem tem ou aluga um stand em feiras e eventos, quem faz locação de brinquedos para festas infantis, brinquedos que são ligados à rede elétrica, quem tem trailer de lanches, para essas e muitas outras circunstâncias, ter uma extensão como essa pode ser a diferença entre um dia tranquilo e um dia de cão, um acidente grave. Segunda coisa que a gente precisa saber: a norma brasileira que rege as instalações elétricas, ela permite esse tipo de extensão? Sim, permite. A NBR 5410, no item 5.1.3.2.1.1, diz que o dispositivo de proteção diferencial residual, que é o IDR, lá diz que ele é reconhecido como uma proteção adicional contra choques elétricos. E por ser uma proteção adicional e não a proteção principal, não se exige então que ele esteja fisicamente dentro da caixa de disjuntores. Dito isso, se você se interessou por essa extensão e consegue ver como ela pode ser útil no seu dia a dia, deixa o teu like, se inscreve aqui no canal e vem nos ajudar a montar uma extensão como essa. Vem comigo! Para essa extensão, nós vamos usar um interruptor DR de 63 amperes e 30 mA de sensibilidade. A gente vai usar uma caixa de sobrepor para 2 disjuntores, porque como vocês podem ver, o IDR ele ocupa o espaço de 2 disjuntores. Nós vamos precisar de uma tomada macho, vamos precisar também de uma tomada fêmea e vamos usar 1,20 m de cabo PP, que é esse tipo de cabo aqui. Ó. O cabo PP vai ser um cabo de 3 vias de 2,5 mm. Nós vamos precisar também de 2 prensa-cabos de 3/4 e vamos precisar de um conector vago de 2 vias. Beleza? Vamos começar?
Bora! Para iniciar, nós vamos instalar os prensa-cabos nas extremidades da caixa de sobrepor. E para o vídeo não ficar muito longo, eu já instalei um dos prensa-cabos. O outro, eu vou mostrar a vocês o passo a passo para que vocês saibam exatamente o que fazer. A primeira coisa a fazer é tirar a rosca do prensa-cabos. Você coloca o prensa-cabos nessa posição, no centro da caixa, e você vai marcar um lápis toda essa área. Vai ficar assim, ó. Dessa forma, você vai saber exatamente a área que vai ser cortada para que o prensa-cabos possa ser inserido na caixa, possa se prender à caixa de sobrepor. E uma vez que essa marcação foi feita, a gente vai usar uma broca escalonada para furar a caixa e abrir a área onde o prensa-cabos vai entrar. Se você não tiver uma broca escalonada, você pode usar qualquer outra ferramenta que você tiver à mão para fazer isso. Mas a broca escalonada, ela não só abre o espaço necessário, mas também dá um acabamento perfeito. Vamos fazer isso? O vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer o furo e assim que ele estiver pronto, a gente retorna. Beleza? Moçada, o furo está pronto, ficou perfeito. O trabalho ficou muito bom. E agora, uma vez que está pronto, nós vamos instalar o prensa-cabos. Colocamos nessa posição e rosqueamos. E na parte de dentro, para que fique bem firme, nós vamos colocar a rosca que prende o prensa-cabos na caixa. Coloca na posição certa, gira. Agora a gente prende. Aperta bem. E para finalizar, o acabamento ficou muito bom, profissional. Perfeito. Agora, nós vamos passar para a parte de baixo da caixa. Nessa parte de baixo, nós vamos prender o IDR. Vocês vão ver que aqui nos fundos ela tem uma saliência bem similar ao trilhodinho, que é isso que a gente encontra dentro da caixa de disjuntor. Então, o que você vai fazer? Você vai puxar essa trava aqui para baixo, assim, para que ela possa prender nesse trilho aqui embaixo. Coloca ela nessa posição. E uma vez que o IDR está na posição, você fecha a trava, empurrando para cima. Ele está preso na caixa. Ele não sai daqui. Para ele sair, você vai ter que abrir a trava. Desse jeito. Aí ele solta. Prende no lugar correto. E uma vez que ele esteja no lugar correto, fecha a trava. A parte de baixo está concluída. O nosso próximo passo vai ser confeccionar o cabo PP, o cabo que nós vamos usar na nossa extensão. No meu caso, eu já tinha esses dois pedaços cortados, então eu vou usar aquilo que eu já tenho. Esse pedaço, ele tem 1 metro, e esse segundo pedaço, ele tem 60 centímetros. No caso de vocês, vocês podem comprar um cabo menor. Pensa aí em mais ou menos 1,20 m de cabo. Esse 1,20 m de cabo, você corta em 2 pedaços de 60 centímetros. No meu caso, eu vou usar o primeiro pedaço, esse que tem 50 centímetros, eu vou usar ele para ligar uma das pontas do IDR e a outra ponta
vai ser conectado nessa tomada máxima. Beleza? Vamos fazer isso? Vem comigo. Bora! Nesse passo, a primeira coisa que nós vamos fazer é identificar aonde vai o cabo neutro. E isso é muito fácil. Se você segurar a tomada nesse sentido, com o pino de terra voltado para cima, você vai perceber que o neutro vai ser sempre o pino que está do lado esquerdo. Se o neutro é o da esquerda, então o da direita é o fase. O central é o terra. Então, identificamos. Esse é o neutro. Ótimo, maravilha. O cabo, nós vamos usar terminais tubulares, porque o acabamento fica muito bom e fica com uma aparência profissional. Vocês estão vendo aí que eu já coloquei dois, né? Já estão devidamente instalados. O terceiro, eu vou colocar para que vocês vejam, e aí não vai ficar dúvidas de como esse cabo é montado. Então, ó, o terminal vem o cabo que já está decapado. A gente usa o alicate e clipar, segura, aperta e o cabo está pronto. Nós temos azul para o neutro, marrom para a fase e o branco nós vamos usar como aterramento. A instalação é simples. Se o neutro é o da esquerda, a gente coloca ele no lugar correto. Pronto. Cabo central, cabo de terra. E o da direita é o fase. Todos os três encaixados e no lugar. Beleza? Agora, uma vez que os cabos estão nos lugares bem presos, os conectores estão à mostra, nós vamos colocar a tampa da tomada para fazer o acabamento final. Lugar. Parafuso. E fechar o final. Pronto, moçada. Esse lado está acabado. Agora nós vamos fazer a outra extremidade do cabo, que é a extremidade que vai ser conectada à entrada do DR. Vamos fazer isso agora? Vem comigo. Para essa próxima fase da nossa instalação, que é a outra extremidade do cabo, eu retirei a malha de proteção em mais ou menos 15 centímetros. E esse pedaço, todo esse pedaço estava protegido. Eu tirei a malha preta de proteção, mais ou menos 15 centímetros dela. Ficou o cabo de neutro, o cabo de fase curtos, e o cabo de terra ficou longo. E vocês já vão entender por quê. Quando ele for conectado ao IDR, fase e neutro serão conectados aqui, na entrada do IDR, e o cabo de aterramento vai passar direto. Ele tem que chegar nessa área, aqui de baixo. Por isso ele ficou mais longo. Ele vai passar na lateral da caixa, por dentro da caixa, mas ele tem que chegar aqui embaixo. E aqui, neutro e fase.
Nós vamos colocar os terminais tubulares aqui, como a gente fez do outro lado, e em seguida vamos conectar eles ao IDE. Vocês não precisam usar terminais tubulares na instalação de vocês, mas eu recomendo usar, porque isso deixa a instalação com um excelente acabamento e com um aspecto profissional. Vou colocar os tubulares e eu já retorno. Como nós fizemos anteriormente, eu já coloquei os terminais tubulares nas pontas dos dois cabos, tanto da fase como do neutro. E agora que os cabos estão com os terminais, nós vamos conectá-los à entrada do IDE. Nesse ponto, vejam que o IDR tem uma marcação onde deve entrar o cabo de neutro. Estão vendo? Letra N maiúscula desse lado. Então, o cabo neutro tem que ser colocado aqui. E, logicamente, o borne que fica sobrando é o cabo de fase. Vamos fazer essa conexão? Nós vamos passar os cabos pela caixa por dentro do pensa-cabos. A gente tem que fazer isso porque senão depois a gente não consegue montar a tampa da caixa. Passado. E agora vamos conectar o neutro no lugar indicado para o neutro, que é onde está a letra N. Colocar o cabo na posição correta e aperto. Pronto, o cabo está devidamente conectado. A outra ponta é o cabo de fase. No lugar e aperto. Pronto, gente. Aqui é o cabo de terra. Nós vamos colocar ele na lateral da caixa, por dentro. Ele vai descer e vai ficar quietinho nesse cantinho aqui. Essa parte superior está pronta. Na parte inferior, nós vamos agora colocar o segundo cabo, que é aquele cabo maior, que tem 1 metro. Nós vamos fazer com que esse cabo, a fase e o neutro, venham para a saída do IDR e vamos fazer com que os cabos de terra eles se encontrem, que os aterramentos se encontrem. Então, aqui nós vamos fazer uma emenda interna para que os cabos de aterramento fiquem juntos e vamos colocar neutro na saída do neutro e fase na saída da fase. Vamos fazer isso? Bora! Nós vamos começar passando o cabo pela saída do prensa-cabos. Como eu disse anteriormente, a gente precisa fazer isso porque senão depois a gente não consegue colocar a tampa na caixa. Estamos na saída. E como nós já havíamos feito anteriormente, nós já colocamos os terminais tubulares na saída de fase e na saída do neutro. O terra não vai terminar o tubular. Vamos conectar o IDR. Vou puxar um pouco mais de cabo aqui para ficar com folga. E aqui, na saída do neutro, dá para ver a letra N aqui, nós vamos conectar o cabo azul, que é o neutro. E nós vamos apertar. Pronto, cabo conectado. Segundo cabo, cabo de fase.
cabo devidamente apertado. O último passo agora é fazer a conexão dos aterramentos. E essa conexão dos aterramentos, nós vamos utilizar uma carta na manga. Nós vamos utilizar um conector vago. Esse conector, ele vai fazer a ponte e unir esses dois condutores. Vamos abrir o conector vago. Pronto. Cabo de cima. Cabo de baixo. Unidos. Do jeitinho que tinha que ser. Uma vez unidos e o cabo estando no lugar, nós vamos colocar a tampa da caixa. Para essa operação de colocar a tampa, nós vamos deixar o dispositivo mais ou menos desse jeito. Tá vendo? E aí nós vamos tirar esse tapetinho, porque ele vai mais atrapalhar do que ajudar. Pronto. Então o que nós vamos fazer? Você vai puxando aos poucos os dois lados juntos para aproximar a tampa. E ela vai encaixando direitinho. Ela tem uns prendedores laterais, vocês estão vendo aí? Os prendedores têm que encaixar no lugar certinho, ok? Então, aproxima com cuidado, devagar. Um lado conectado. Vamos para o outro lado. Puxando os dois lados juntos, devagar. Pressiona para baixo. É sempre bom ficar de olho aqui na saída, por onde o IDR vai sair. Ó. Encaixado. Agora, a gente coloca os prensa-cabos dos dois lados para apertar. Primeiro tá ok. E o segundo também. Essa ponta nós já colocamos a tomada. E agora, para a fase final, nós só precisamos colocar a ponta desse lado, que é o lado que vai ligar no eletrodoméstico que a gente quer proteger. Beleza? Vamos preparar esse lado e vamos finalizar. Vem comigo. A última fase dessa nossa instalação, nós vamos conectar os cabos de fase, de terra e de neutro à tomada fêmea, que é onde vai ficar ligado o dispositivo que nós queremos proteger. E a gente vai começar conectando o cabo de aterramento. Lembrando que desse lado nós não vamos usar terminais tubulares, porque quando a tomada estiver montada, vai ser mais ou menos assim, ó, não tem espaço suficiente para o terminal tubular aqui, ó, nas laterais, que é onde ficam os cabos de fase e de neutro. Então, para evitar danos à tomada e mau contato, desse lado a gente não vai usar terminais tubulares, ok? Vamos começar, como já dito, pelo cabo de aterramento. Vamos colocar o cabo no lugar devido, embaixo, e vamos dar o aperto. Cabo no lugar. Se vocês olharem a tomada nesse sentido, eu vou aproximar um pouquinho mais, vocês vão perceber que bem aqui, ó, desse lado, tem uma letra N maiúscula, indicando que esse borne
é o borne onde deve ficar conectado o cabo de neutro. Neutro vai aqui. Então, cabo azul conectado onde é a indicação de neutro. Cabo no lugar. Aperto. Cabo devidamente preso. Neutro, terra, o que sobra é a fase. Cabo no lugar. Pronto. Os 3 cabos em seus devidos lugares. Agora vamos montar a tomada. O encaixe central, por onde passam os 3 cabos. Beleza? Encaixou, ó, direitinho. Aqui, para manter os cabos no lugar, nós temos essa pecinha que vai manter os cabos unidos e vai evitar que as pessoas puxem e ele solte daqui. Como ele fica abraçado nesse ponto, mesmo que alguém puxe, o cabo não vai soltar daqui. Para prender eles, tem parafusos desse lado aqui. Primeiro já está no lugar. Vamos fazer isso com o segundo parafuso. Dá para ver que a gente consegue ver os parafusos já saindo aqui desse lado. Do outro lado, nós vamos colocar a segunda metade da tampa, que é o que vai fechar. Fechou. Parafuso central. E agora sim, a gente dá o aperto nesses 2 parafusos que prendem os cabos na parte de dentro. Tá pronto. Eu não sei vocês, mas eu achei que a aparência da nossa extensão ficou muito boa e com uma cara bem profissional. O cabo é de boa qualidade. A caixa ficou muito bem montada, sem espaços, sem rebarbas, sem falhas. O prensa-cabo ficou muito bem colocado, bem apertado. As tomadas robustas, com proteção. Você pode colocar a tomada aqui e ela fica protegida. Não pega nem água. Lógico que a gente não vai colocar dentro d'água, mas dá para ver que a proteção ficou muito boa. E a aparência e o acabamento ficou nota 10. Se alguém ver por aí, nem vai imaginar que essa tomada foi feita de maneira artesanal. Só já vai pensar que foi feita em linha de montagem. Foi comprada pronta, né? Ficou muito boa. Mas o melhor agora é saber se essa tomada aqui tem uma aparência muito boa, com um dispositivo de segurança, se ela realmente funciona bem. Vamos testar? Vamos! Bora! Para esse teste, eu vou ligar a nossa extensão na máquina de lavar aqui de casa. Como vocês podem ver, eu retirei a tampa da nossa extensão para que vocês possam acompanhar tudo de perto. Vejam que a máquina ela já está funcionando. E nós vamos agora aqui simular uma fuga de corrente para ver se o IDR atua e age na hora certa. Aqui vocês podem ver 2 cabinhos. Esse cabinho preto, que está do lado direito, ele está ligado aqui, ó.
no nosso IDR. E o cabo azul, esse cabinho que está à esquerda, acompanhe. Ele está ligado lá no barramento de terra da instalação elétrica aqui de casa. Então o que acontece? Quando esses dois cabinhos eles forem colocados juntos, você juntar esses dois cabinhos, vai acontecer uma fuga de corrente. O IDR está recebendo corrente por aqui, ele confere o valor dessa corrente e a corrente que sai tem que ter exatamente o mesmo valor. Quando existe uma discrepância nessa corrente, o IDR entende que ela foi desviada em algum ponto aqui antes de sair. Para ela ser desviada, alguém tem que estar tomando um choque. A corrente foi desviada. Explicando assim, é demorado, né? Mas o IDR ele leva milissegundos para proteger isso. E aí desliga a corrente e evita um acidente grave. Muito show, não é? Vamos convidar alguém para ajudar, porque eu não vou conseguir filmar e juntar os dois fios ao mesmo tempo. Vou chamar um assistente e a gente já volta. Voltamos, gente, para o nosso teste. Vejam aí, ó. A máquina está ligada, está funcionando. O IDR está acionado. E essa é a Dona Jo, que vai ajudar a gente com o teste. Oi, pessoal. Boa tarde. Pode encostar, Jo. Viram? O IDR desarmou imediatamente. Encostar esses dois fios equivale a tomar um choque elétrico. Houve uma fuga de corrente, em milissegundos o IDR desarmou e quem quer que fosse pegar um choque elétrico, para no mesmo instante. Não tem tensão e não tem corrente. Eu vou ligar mais uma vez e nós vamos repetir o teste. IDR ligado. A máquina está ligada. Segura pertinho da chave, Jô. Deixa eu aproximar. Pode encostar. Funciona perfeitamente, não é? Muito show. Quando funciona desse jeito e ninguém se machuca, parece que não valeu a pena o tempo e esforço que a gente gastou nessa instalação. Mas encarem isso como um plano de saúde ou como se fosse o airbag do seu carro. Nós queremos possuir esses acessórios, mas não queremos ter a necessidade de usá-los. Se possível, nunca usá-los. Mas se a gente precisar, eles estarão lá para garantir nossa segurança e a segurança da nossa família. Por isso, ter um dispositivo como esse é realmente muito bom. Se você puder instalar, o custo-benefício de ter um desses é fora de série. A gente vai fechar agora com um vídeo de exemplo onde ninguém se machucou gravemente, mas que se tivesse um IDR instalado, o final teria sido bem diferente. Vamos dar uma olhada? Acompanhe aí. Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Até já. Gente, nós temos que dar alguma explicação aqui. Vamos nos orientar aqui. Cara, choque no meio da chuva. Ele tá bem, só me diz pra saber se ele tá bem. Você deve ter visto aí que aconteceu alguma coisa estranha lá. Nós também aqui ficamos preocupados, não sabíamos o que tinha acontecido, mas agora já estamos sabendo. O Lazier foi pegar aquela uva e tomou um choque. Mas já está passando bem e logo já volta a falar pra gente lá de Caxias do Sul. Eu espero que vocês tenham apreciado a montagem e o uso dessa extensão. É verdade que essa opção que nós apresentamos, ela não usa o IDR dentro do quadro de disjuntores. Mas, pelo que vocês puderam ver, isso não diminui em nada a eficiência e a confiabilidade do IDR. Pelo contrário, essa extensão, ela torna esse dispositivo móvel e flexível. Ela dá ao dispositivo a possibilidade de ser usado em diversas outras circunstâncias e áreas do nosso dia a dia, saindo de casa e indo para o trabalho. E caso vocês resolvam usar o dispositivo fora do ambiente doméstico, eu quero lembrar que vocês devem usar cabos de bitola maior
e tomadas que sejam condizentes com os equipamentos ou com o trabalho que vocês vão fazer. Mas isso é só para o uso dessa extensão para máquinas ou equipamentos que estejam fora do ambiente doméstico. Beleza? Eu finalizo agradecendo aos novos inscritos no canal. Hoje nós somos um pouco mais de 100 inscritos. A gente ainda está na luta pelos 1000, mas somos imensamente gratos pela força que todos vocês têm dado ao canal. Se nós pudermos contribuir com algum vídeo que seja de interesse da maioria de vocês, por favor, deixem aí nos comentários. De acordo com o número de pedidos sobre um determinado vídeo, um vídeo específico, a gente vai fazer esforços para que, na medida do possível, a gente possa postar um vídeo que ajude a sanar alguma dúvida ou que possa ajudar na instalação de algum dispositivo que vocês possuem. Na descrição desse vídeo tem os links para as lojas onde vocês podem adquirir tanto o IDR como todos os outros itens e ferramentas que foram utilizadas nessa instalação. Beleza? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma ou te acrescentou algo, deixa o teu like, se inscreve no canal e se houverem dúvidas, deixa nos comentários. Isso vai ajudar a gente imensamente. Obrigado a todos vocês por nos assistirem. Fui!